Fogo na Montanha, O Caminho, de Rick Joyner. Capítulo 5, O Teste. Quando eu alcancei o grupo, eles estavam sentados próximos ao caminho, obviamente cansados, mas conversando uns com os outros. Aproximei-me aos poucos para não atrapalhar a conversa. Eles estavam compartilhando suas histórias. Quando fui notado, pararam e voltaram-se para mim. Mary então perguntou aquilo que todos queriam saber. Quem é aquele homem? Ele é a voz, respondi. Que voz? A voz daquele que clama no deserto. Você quer dizer Elias? Alguém perguntou. Sim, respondi. Todos refletiram durante um longo silêncio, o qual Mary rompeu ao continuar seu interrogatório. Você está falando sério? Sim, estou. Ele vai voltar? Perguntou alguém. Ele nunca estará longe de nós enquanto estivermos no deserto. Ele está aqui para preparar o caminho para o Senhor. Uma das maneiras essenciais com que Elias realiza essa missão é trabalhando com todos os que atravessam este caminho. Respondi, um pouco surpreso por todos terem acreditado em mim tão facilmente. Continuei. Nós estamos no caminho para outro mundo, outro reino. Neste caminho, aprende-se a viver simultaneamente em duas realidades, a espiritual e a natural. Isso pode ser difícil no começo, mas ambas foram feitas para estar conectadas e para interagir de diversas maneiras. O homem que foi criado para ter comunhão com Deus, que é espírito, também foi criado para ser o elo entre esses dois mundos. Transitar por estes dois mundos deve ser, portanto, a condição mais natural para o homem. Quanto mais conseguirmos fazer isso, mais nos tornaremos quem fomos criados para ser. Isso não é antinatural. Pelo contrário, trata-se da condição natural do homem quando é liberto das consequências da queda. Olhei em volta para seus rostos a fim de avaliar se estavam tendo dificuldade em entender o que eu dizia. Para minha surpresa, parecia que nada daquilo era novidade para eles. Então continuei. Aqui, as Escrituras não somente se tornarão vivas, nós as viveremos. Na verdade, vivê-las será uma questão de sobrevivência. Elas serão o nosso alimento. O homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Notem que se trata de uma conjunção verbal no presente, não no passado. Precisamos receber o pão diário do alto, a viva palavra de Deus que vem dele agora, no presente. Nós não podemos mais tão somente acreditar que as coisas escritas na Bíblia são verdade, mas deve-nos ser por revelação que termos fé na Bíblia significa verdadeiramente experimentarmos em nossa vida diária o que nela está escrito. Nada que esteja escrito na Bíblia está fora de nosso alcance hoje. E este aqui é o lugar para provarmos as suas verdades. Alguns de vocês provavelmente serão usados para fazer milagres maiores do que aqueles mencionados na Bíblia. Estamos nos tempos das obras maiores, sobre as quais Jesus falou. Novamente, a Bíblia não é apenas um livro de história em cujos fatos temos que acreditar, mas o que vivenciaremos e do que nos alimentaremos para que sejamos sustentados a cada dia. Ela é o arsenal que contém as armas que utilizaremos em cada batalha. Conhecer a Bíblia não é apenas uma coisa boa a se fazer. Aqui, isso irá significar vida ou morte. Esta floresta é bonita, mas é mortal. Ela tentará matar-nos de todas as maneiras possíveis. Aquilo que não nos matar tentará fazer com que retrocedamos. Por mais assustadora que ela possa ser, é o medo que nos levará às suas armadilhas. Logo, o medo nunca poderá tornar-se o nosso guia. Devemos aprender a não permitir que o medo nos controle ou influencie nossas decisões. Devemos usar cada situação que nos sobrevier como uma chance de resistirmos ao medo e crescermos em fé.
Teremos a chance de fazer isso todos os dias, e a cada dia em que permanecermos no curso, tornaremos-nos mais fortes no Senhor. Devemos também usar cada adversidade para crescermos em sabedoria, mas fé e sabedoria serão necessárias diariamente para permanecermos no caminho certo. A sabedoria vem da experiência assimilada por um coração ensinável. Quantos caminhos existem? Alguém perguntou. Muitos, quase todos extremamente tentadores e convidativos. Como poderemos reconhecer o caminho certo? Não existem fórmulas ou receitas. Temos que seguir uma pessoa, não um método. No entanto, minha experiência indica que o caminho certo sempre parece ser o mais difícil. E, de fato, é o mais difícil, pelo menos por um tempo. Ele nunca irá aparentar ser o mais convidativo, e é por isso que precisaremos ter fé para discerni-lo e seguir o Senhor ao invés de nossa intuição. Os caminhos errados sempre parecem ser mais fáceis e nos tentam a fugirmos de nossas dificuldades e provações. Durante certo tempo, eles até podem ser mais fáceis, mas depois irão se tornar muito mais difíceis do que o caminho certo. Finalmente, esses nos levarão a armadilhas e prisões das quais poucos conseguem libertar-se, caso não sejam rápidos em sair e voltar ao caminho certo. Pode ser que o caminho certo jamais se torne mais fácil em si, mas, à medida que nos tornamos mais fortes e sábios, ele nos parecerá mais fácil. O caminho certo tem algo que nenhum outro tem, que é justamente o mais importante. A maior de todas as coisas. Quando você estiver no caminho certo, irá permanecer continuamente perto do Senhor e a sua água viva sempre estará disponível. Não há maior paz ou alegria do que estar perto dele. Nossa proximidade a ele pode ser tão maravilhosa a ponto de passarmos a nos deleitar neste lugar ermo. Com ele, a caverna mais desolada é melhor do que um palácio. Sem ele, o maior palácio é pior do que uma caverna desolada. Seguir um caminho errado irá nos levar para longe dele, onde a paz e a alegria do Senhor serão substituídas por confusão e trevas. O caminho dos justos é como a luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O caminho dos justos é o caminho certo. O caminho certo fica mais e mais brilhante até o ponto de então caminharmos na plenitude da luz. O caminho errado fica mais e mais escuro e leva a uma crescente confusão, que leva à depressão e, finalmente, ao desespero e à morte. Assim como a comunhão entre vocês já cresceu além do que haviam desfrutado no navio, crescerá muito mais profundamente ao longo desta jornada. Lutar através das dificuldades irá unir como poucas coisas o fariam. No entanto, há mais uma coisa a ser experimentada aqui que contribuirá para essa união: a glória do Senhor. O maior vínculo de todos virá com a prática de vocês experimentarem sua glória e sua presença juntos. Enquanto eu falava, percebi que Elias estava por perto a escutar tudo. Isso foi um pouco desconcertante e, ao mesmo tempo, confortante. Desconcertante porque me senti tolo falando sobre o deserto com o mestre do deserto ouvindo. Confortante por saber que ele estava nos observando tão de perto. Elias fez sinal para que eu continuasse. Todos vocês estão aqui porque foram chamados. Vocês são conhecidos desde que o mundo não era mundo. A vocês foi dada a oportunidade de participarem da corrida em busca da maior recompensa que já existiu ou que algum dia existirá. Este é o caminho para o alto chamado de Deus, sobre o qual os apóstolos escreveram. Só de o haverem iniciado, vocês já se juntaram às maiores almas que já andaram sobre a terra. Muita fé foi necessária para iniciar, e ainda mais precisará ser acrescentada para continuar. Ser fácil nunca foi a intenção deste caminho, e sim forjar os grandes que reinarão com Cristo em seu reino. E aqueles que continuam no navio,
Uma jovem perguntou: Meus pais estão no navio. Eles não irão governar com Cristo? Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Terá vida eterna e uma eternidade gloriosa diante de si. Respondi. Mas este caminho é para aqueles que encaram a corrida que o apóstolo Paulo mencionou perto do fim de sua vida. Ele falou acerca de uma ressurreição aperfeiçoada que sentiu não haver atingido na época, mas que estava buscando enquanto seguia em direção à marca do alto chamado. Ele não se referia à salvação ou à vida eterna, pois isso ele recebera no dia em que confiou no Senhor para a sua salvação. Há um alto chamado que não muitos veem e não muitos perseguem. O caminho em que estamos conduz ao alto chamado de Deus em Cristo Jesus. Pensei que todos seríamos iguais no céu. Uma garota entrou na conversa. De onde você tirou isso? Perguntei. Não tenho certeza. Acho que ouvi, mas posso também ter deduzido. Nunca antes havia ouvido o que você está falando. Você tem certeza de que isso está nas Escrituras? Ela continuou. Sim, está nas Escrituras. E você está certa em questionar. Há muito nas Escrituras sobre o alto chamado, e essas passagens iluminarão e fortalecerão a todos nesta jornada. Assim como o Salvador suportou a cruz pela glória que diante dele havia sido colocada, vocês precisarão enxergar o alto chamado para trilharem este caminho. Se até ele precisou ter visto a recompensa, quanto mais nós a precisaremos ver para suportarmos a vida de cruz a qual fomos chamados? É certo termos essa discussão aqui. Todos os seres foram criados para um propósito e um lugar específico em sua criação. Ele tem dado a oportunidade para que alguns da humanidade caída se tornem parte de sua própria família, sendo filhos e filhas do Rei dos Reis e assumindo sua natureza divina. Toda a criação se maravilha com essa nova criação, que está sendo levantada a partir da humanidade caída. Inclusive os anjos, ao testemunharem a determinação, o sacrifício e o caráter daqueles que percorrem este caminho e resistem às oposições e dificuldades por amor ao Rei, reconhecem que estes são dignos de serem seus juízes. Mas, se tudo é pela graça, então como há diferentes recompensas ou posições no céu para diferentes pessoas? Desabafou a jovem claramente agitada. Essa é uma boa pergunta. Eu tentei encorajá-la. É verdade que tudo o que somos e tudo o que nos tornamos é pela graça de Deus. Foi pela graça de Deus que vocês foram chamados e que ouviram o chamado. Também nos é dito para assegurarmos nossa vocação e eleição. É por isso que o Espírito Santo é chamado de o ajudador e não o fazedor. Também temos uma parte a cumprir. Precisamos primeiramente aceitar sua graça, mas depois andar nela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou poucos respondem ao chamado para garantir sua vocação e eleição. Existe uma mentalidade em grande parte do mundo de que nós somos todos iguais e que merecemos o mesmo, independentemente de nossos esforços ou realizações individuais. Esse não é um conceito bíblico. Na verdade, isso é exatamente o contrário de um dos dois fundamentos do trono de Deus, a justiça. As boas promessas dadas às 7 igrejas do Apocalipse direcionavam-se aos vencedores de cada igreja. Por outro lado, um futuro diferente foi prometido àqueles que não se importassem o bastante para viver aquilo que lhes fora revelado. Gostemos nós ou não, entendamos nós ou não, Deus escolhe a quem quer dar oportunidades, e a estes, em contrapartida, cabe escolherem aproveitá-las. Por isso que é dito, Moisés escolheu sofrer as aflições com o povo de Deus, estimando o padecimento de Cristo com riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. Vocês fizeram semelhante escolha quando decidiram seguir este caminho.
Pude notar que a jovem ainda estava tendo problemas com esse conceito e que ninguém mais parecia ter. Isso a deixou desconfortável de tal modo que obviamente não faria mais perguntas. Eu já havia aprendido que quando a mente de alguém está encoberta por um véu, capaz de lhe reter verdades bíblicas claras e básicas, este não poderá ser removido por alguém além do Espírito Santo. Então, disse-lhes que nós voltaríamos a tratar acerca disso mais tarde e que precisávamos prosseguir. Quando retomamos a caminhada, a jovem se aproximou de mim. Eu não quero ser impertinente, mas, se isso é verdade, eu quero entender. Posso fazer mais perguntas enquanto andamos? É claro, respondi. Você pode me perguntar qualquer coisa, se me permitir dizer não sei quando eu não souber a resposta. É justo, ela começou. Sabe aquelas pessoas que têm problemas com o fato de que algumas jamais tiveram nem terão a chance de ouvir o Evangelho? Sou uma delas. É difícil para mim correr em busca do glorioso auto-chamado enquanto outros nem sequer receberão a salvação. Essa é uma pergunta justa, respondi, e que deveria ser feita por todo indivíduo que se importe com a justiça. Levei muitos anos para encontrar uma resposta que me tivesse deixado satisfeito, mas não é uma questão simples. Você iria compartilhar comigo o que aprendeu? Ela perguntou. Eu nunca compartilhei com alguém tudo o que aprendi sobre isso, porque levaria muito tempo, mas estou disposto a dividir tudo o que eu puder com você enquanto estivermos juntos nesta jornada. Primeiramente, qualquer coisa que aceitemos como doutrina, como verdade, precisa estar confirmada nas Escrituras. Nenhuma opinião de homem ou mesmo de anjos pode ter o mesmo peso da palavra escrita de Deus. Levou anos para que essas questões viessem ao meu entendimento e que eu as pudesse respaldar pelas Escrituras. Portanto, dificilmente conseguirei transmiti-las em pouco tempo, mas pelo menos indicarei por onde você deverá começar o raciocínio a fim de que descubra a verdade. Façamos assim. Exponha suas perguntas, uma de cada vez, e então compartilho com você minhas conclusões e o máximo que eu puder sobre como cheguei até elas. Se minhas conclusões não a satisfazerem, então pergunte mais e tentarei mostrar-lhe de outra maneira. Eu apreciaria toda a ajuda, ela respondeu. O que encontrei em toda a minha busca foi suficiente para me convencer absolutamente da retidão e da justiça do Senhor, e em contraste de como ele foi muito além destas para conceder graça e misericórdia à humanidade. Eu disse. Eu gostaria de ter essas coisas resolvidas em meu coração, continuou a jovem. Certo, mas gostaria de lhe adiantar que o meu principal objetivo em compartilhar essas coisas com você é proporcionar algo que poderia ser ainda melhor do que minhas conclusões. E o que seria isso? O caminho que tomei para encontrar minhas respostas. Às vezes, o importante não são as respostas, mas principalmente a maneira com que você as obtém. Respostas que vêm a pouco custo, obviamente, não são tão valiosas. Por outro lado, aquelas que exigem trabalho tornam-se tesouros de sabedoria e conhecimento, dos quais você cuidará por tanto valorizar. Eu respondi. Bom, parece que estamos juntos nessa jornada por algum tempo. Então estou aberta. Qual foi o caminho que você tomou para encontrar a resposta para esta questão? Antes de começarmos, qual é o seu nome? Perguntei. Mary. Apropriado. E isso é um elogio. Então nós temos duas Marys nesta jornada, as quais a propósito são muito parecidas. A escolha de seus pais foi profética. Como a Maria, irmã de Marta, nos evangelhos, vocês são chamadas a ter um relacionamento especial com Jesus. Eu dificilmente me sinto perto do Senhor. Sinto que minhas perguntas possam ser um insulto para Ele. Não desejo que o sejam. E sei que às vezes minha preocupação com as pessoas que amo podem estar à frente de minha devoção ao Senhor, mas não consigo livrar-me dessas perguntas, e elas estão prejudicando minha habilidade de confiar no Senhor. Aproximando-se, a outra Mary falou:
Nós compartilhamos muitas das mesmas perguntas. Escutei a conversa entre vocês. Se aquele é o verdadeiro Elias, com certeza tem as respostas. Você pode trazê-lo de volta para que ele fale conosco? Acredite, eu gostaria que ele respondesse a todas as suas perguntas. E também gostaria de ouvir as respostas dele. Mas receio que isso não irá acontecer, ponderei. Por que não? Perguntou Mary. Ele me falou acerca de suas perguntas e disse que caberia a mim responder-lhes. Ele não sabia quais eram as perguntas, mas alertou que eram importantes para todo o grupo e que eu teria as respostas. Respondi. Muito estranho pensar que ele já sabia sobre nossas perguntas, mas, em contrapartida, isso pode ser um sinal de que Deus não está chateado conosco por tê-las, observou a Mary mais jovem. É claro que ele não está chateado. Não creio que o Senhor se incomode com perguntas sinceras. Na verdade, ele deixou muito claro que as suas são muito importantes, eu disse. Percebendo que alguns do grupo nos observavam e que gostariam de ser incluídos na conversa, fiz um convite. Vamos até a margem das águas vivas tirar um tempo para discutirmos algumas perguntas que vocês têm. Esperei que todos bebessem e depois de terem se acomodado nas pedras e no chão perto do riacho, pedi para que voluntários ficassem de vigia no caminho e comecei. Um amigo uma vez me disse que quase todas as heresias são resultado de se tentar levar a conclusões lógicas o que Deus revela somente em parte. Eu acredito que isso é verdade. Ao mesmo tempo, sabemos que conhecemos em parte e vemos em parte. Nenhum de nós tem a imagem completa ou todo o entendimento. Então, para que tenhamos toda a verdade, devemos unir o que temos com o que os outros têm. Existem coisas cujo entendimento será parcial, ainda que juntemos todo o nosso conhecimento, pois será tudo o que Deus terá para revelar ao homem neste tempo. Não podemos acrescentar nada àquilo que Deus revelou somente em parte, tampouco conduzir tais mistérios ao que entendemos ser conclusões lógicas. Ele tem seus motivos para não nos mostrar mais neste momento. Teremos a eternidade para que determinadas perguntas sejam respondidas. Portanto, algumas delas precisam esperar. Nós o honramos e provamos nossa confiança nele quando aceitamos isso. Trata-se de andar por fé. Certo, sei que posso não aprender tudo sobre esse assunto, mas algumas de minhas perguntas fazem com que seja difícil prosseguir com a confiança de que preciso, confessou Mary, enquanto a mais jovem meneou a cabeça concordando. Eu entendo. No entanto, há coisas que Deus não escondeu de nós, mas para nós. O que faz de algo um tesouro é ser raro ou difícil de se conseguir. Alguns dos maiores tesouros de conhecimento e entendimento vêm apenas através de grande perseverança. Tudo o que acontece rápido ou fácil demais normalmente é insignificante. Algumas de suas perguntas são de fato muito importantes, e não suponho conseguir respondê-las com facilidade ou rapidez, mas compartilharei com vocês o que encontrei em minha própria busca. Para evitar que caiamos em heresia, aquilo que nos pareça parcial ou incompleto deve assim permanecer até que o próprio Senhor libere uma clara revelação que possamos confirmar nas Escrituras. Toda revelação que não possa ser respaldada pelas Escrituras não poderá ser aceita como doutrina. Profecias ou revelações nunca são dadas para que se estabeleçam doutrinas. Somente as Escrituras podem fazer isso. Se vocês examinarem as raízes de muitas seitas e religiões, quase sempre encontrarão uma revelação que não pode ser verificada pelas Escrituras. Se Jesus, que era a palavra, fundamentava-se sobre o está escrito, quanto mais nós precisaremos disso? O seu entendimento sobre essas questões está estabelecido nas Escrituras? Perguntou Mary. Sim, mas isso não significa que seja facilmente ali enxergado. Existe outro fator ainda mais básico necessário para que entendamos as Escrituras. Qual?
Vocês precisam estar dispostos a aceitar as conclusões e obedecer-lhes, independentemente de gostarem ou não. Jesus disse: se alguém estiver disposto a fazer a sua vontade, saberá se o ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, para podermos entender a verdade, devemos estar dispostos a obedecer-lhe. Houve uma discussão entre Aquino e Abelardo acerca de entender para crer versus crer para entender. De acordo com o que Jesus disse, devemos não apenas crer, mas também estarmos dispostos a obedecer-lhe a fim de reconhecermos que todos os seus ensinamentos vêm de Deus. Isso pode ser desafiador, disse a Mary mais jovem. A intenção é ser um desafio, respondi. Precisamos ver a glória do Senhor com o rosto descoberto para que sejamos transformados em sua imagem. Nossos próprios preconceitos, nossas boas e más experiências podem ser os véus que nos levarão a distorcer seus ensinamentos. Antes que a verdade absoluta nos seja confiada, devemos estabelecer em nossos corações que Ele é Deus, Ele é o Criador, e tem o direito de fazer o que desejar com a sua criação. Isso é básico, mas para confiar nele devemos também assimilar que ele é justo e jamais fará algo injusto. Então você acha que ele não levaria à condenação eterna quem nunca teve a chance de ouvir e aceitar o Evangelho? A Mary mais jovem perguntou bem alto. Eu sei que nosso Deus nunca faria algo injusto. Também não acho que devamos distorcer o nosso conceito de justiça para que se encaixe com o que ele faz. Tudo o que ele faz e permite no seu reino será tanto reto quanto justo, pois retidão e justiça são a fundação de seu trono, ou da sua autoridade. Disso você pode ter certeza, afirmei. Você pode contar também com o seu amor por todas as pessoas. Foi então que vi Elias novamente, de pé, ali por perto. Eu estava obviamente enfrentando as perguntas das quais ele me havia avisado. Olhei para o grupo ao redor, sabendo que alguns poderiam não passar daquele estágio se não estivessem satisfeitos com determinadas respostas. Por outro lado, outros prosseguiriam apenas por causa do que eu estava prestes a lhes dizer. Não me lembro de alguma vez ter experimentado esse tipo de pressão e, ao mesmo tempo, sentir-me tão inadequado. Eu orei fervorosamente em meu coração pela ajuda do Espírito Santo. Amém, ouvi Elias dizer. Quando olhei, fiquei surpreso ao vê-lo andando em nossa direção. Foi quando um grande estrondo veio da direção do caminho. Uma das duplas de vigia veio correndo, respirando com dificuldade enquanto tentavam gritar. Há um leão atrás de nós. Elias se virou e rapidamente agarrou os dois vigias, dizendo: Por que estão correndo? Há um leão muito maior em vocês. Então ele entrou na mata caminhando, mas resolutamente se movendo em direção ao leão. As perguntas já não eram o assunto mais importante para ninguém. Vamos, eu disse, e entramos no caminho seguindo Elias.